Olá, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Só que antes de a gente conhecer e viver a palavra de Deus, eu gostaria de deixar aqui para você a nossa rádio. Nós já temos uma rádio por internet, a Rádio Vineyard, uma rádio que está 24 horas no ar, 24 horas com louvor e adoração, 24 horas que você pode ouvir do seu telefone, você pode ouvir do seu computador, onde tiver internet, é www.radiovineyard.com.br. E você pode ser um colaborador, um participante da rádio também. Então, espere aí que a gente vai devagarinho, a gente vai colocando as novidades, né? E devagarinho a gente vai fazendo a coisa acontecer em nome de Jesus. Bom, vamos começar aqui o nosso conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E uma coisa que eu sempre falo, né, e eu vou continuar falando, né, que não basta só eu conhecer, eu tenho que viver essa palavra. E viver a palavra é fácil? Não, não é fácil, mas também não é impossível, né? Porque Jesus diz que a gente ia conseguir fazer o que ele fez e obras maiores a gente faria também. Mal a gente consegue fazer o que ele fez, que dirá fazer obras maiores, mas nós cremos que temos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? E a gente convida você para se juntar à nossa comunidade virtual, né? Agora que está vindo a terceira onda aí do Covid, né? Em nome de Jesus, está amarrado, a gente não vai deixar de louvar o Senhor e de cultuar o Senhor e principalmente de aprender mais da palavra do Senhor. Então, a gente convida, vem aí na nossa comunidade virtual, toda por Zoom, nós temos serviços, né? E a gente pode estar junto, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Bom, como nós falamos no estudo passado, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é que a gente tem que desmistificar muita coisa do que é dito por aí. Então, nós estamos fazendo uma série de 4 estudos. Nós já fizemos o primeiro estudo, né? O primeiro estudo que foi o que é o Espírito Santo. Então, nós conceituamos o que é o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar o que é o batismo com o Espírito Santo. Deixando um pouco de lado toda a mistificação, né? Toda a religiosidade, todas as coisas que estão por trás disso, né? Nós vamos direto na palavra, né? E o Senhor vai falar com a gente. Assim como ele falou no tempo dos apóstolos, ele vai falar com você e comigo, né? O que é o batismo no Espírito Santo? Não é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo, é diferente, né? Bom, começamos aqui com aquilo que é o batismo no Espírito Santo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você é batizado com o Espírito Santo a partir da tua conversão. Ou seja, você aceita Jesus, você se arrepende dos seus pecados, né? Você aceita Jesus e você recebe o Espírito Santo. Então, você é batizado com o Espírito Santo. Se alguém perguntar assim, você já é batizado com o Espírito Santo? Sim, se você aceitou Jesus, você pode dizer, sim, eu sou batizado com o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo se dá em 2 oportunidades. A primeira oportunidade é quando você aceita Jesus, que é na sua conversão. E a segunda oportunidade é quando você vai ter uma experiência de poder, uma experiência sobrenatural. Algumas coisas que o Espírito Santo, como nós vimos lá, quem era o Espírito Santo, a gente sabe que ele faz todas as coisas com ordem e decência, a gente sabe que ele é o detentor dos dons, a gente sabe que ele dá o dom para cada um conforme o seu propósito, né? Sempre com um propósito. Ele não vai dar o dom porque você está sem fazer nada. Não, ele vai dar um dom para você com um propósito. Ok? Então, falando de conversão, né? Vamos falar de conversão.
Abra sua Bíblia aí em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, ele está dizendo aqui o quê? Que todos nós fomos batizados em um corpo. Então, corpo, a gente pode chamar o corpo de Cristo, a gente pode chamar a igreja, ou pode chamar o templo do Espírito, que nós somos o templo do Espírito. Todos são batizados, independente da raça, independente do idioma, todos são batizados. Ele fala aqui, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou seja, qualquer um. Mas qualquer um que aceita Jesus como Senhor, ele é batizado. E ele é batizado por quem? Pelo Espírito Santo. Né? Ou seja, nós vamos, como o apóstolo Paulo fala aqui, nós vamos beber de um só Espírito. Não é um espírito de confusão. Na conversão, nós temos algumas características. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, nós temos na nossa conversão alguns resultados, né? Então, o primeiro resultado é que a gente vê aqui, né, é que Paulo fala para nós que nós somos o quê? Filhos de Deus. Ou seja, quando eu me converto, eu tenho a certeza da salvação. Eu tenho a certeza que quando eu morrer, eu vou estar com Jesus. Quando eu morrer, eu vou passar a minha eternidade com Deus. É essa a diferença. Um outro resultado que a gente tem na conversão, Paulo fala em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, a certeza da salvação é um resultado da nossa conversão. O Espírito Santo nos convence que somos filhos. E o que mais ele faz com a gente? Ele nos dá entendimento. E ele fala aqui, o Espírito que vem de onde? Vem de Deus. Não é um Espírito que vem de qualquer lugar, não, é um Espírito que vem de Deus. Então, ele vai nos dar entendimento. E ele fala aqui, por Deus nos foi dado como? Gratuitamente. Ou seja, eu não posso cobrar um dízimo, eu não posso cobrar uma oferta, eu não posso cobrar nada por aquilo que Deus me deu gratuitamente. Então, por exemplo, nós estamos fazendo esse vídeo, nós vamos cobrar por esse vídeo? É lógico que não. Isso é o dom que Deus colocou sobre a nossa vida. Isso é o chamado que Deus colocou sobre a nossa vida. E por isso a gente quer fazer cada vez melhor. Às vezes não sai como a gente gostaria, mas é o que a gente quer fazer. E ele fala aqui, mas ensinados pelo Espírito, conferindo todas as coisas espirituais com espirituais. Ou seja, é o mesmo Espírito. Esse Espírito Santo, quando eu me converto, ele me dá a certeza da salvação e ele me dá entendimento da palavra. Ele me dá entendimento das coisas de Deus. Ele não fica olucubrando, que será? Não. Ele me faz entender de uma forma ou de outra forma, ele me faz entender. Na conversão também, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora,
Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ou seja, ele me dá certeza da salvação, ele me dá entendimento, e ele diz que eu sou o corpo de Cristo, ele diz que eu faço parte deste corpo. Então, não importa se você está no Brasil, se você está na Austrália, se você está no Congo, onde você esteja, se você aceitou a Jesus, você recebeu o Espírito Santo e você faz parte desse corpo que é indivisível. Por quê? Porque quem une é o próprio Espírito, né? Nós ficamos unidos por ele, não importa aonde nós estejamos. Então, na conversão, eu tenho a certeza da salvação, eu tenho o entendimento da palavra e eu tenho a convicção que faço parte de um corpo celestial, de um corpo espiritual, que é o corpo de Cristo. Bom, ok, até aqui tudo bem. Mas o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 18? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ok, eu quero ser cheio do Espírito. Aleluia, glória a Deus, isso é bom. Mas o que Paulo fala aqui é para que a gente esteja o quê? Cheio do Espírito. Não nos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz que ficar cheio do Espírito Santo é melhor que ficar cheio de vinho. É a conclusão que nós chegamos, né? Nesse sentido, o batismo no Espírito Santo é uma experiência especial que o cristão pode ter com Deus. Então, ainda que seja somente o batismo no Espírito Santo da tua conversão, é uma experiência especial. Você tem que sentir algo diferente. Você não tem que sair pulando, dando pirueta. Não, mas é uma experiência especial. E muita gente acha que você tem que sair falando em línguas. Depois nós vamos tratar disso, calma, né? Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, também ela tem algumas características, né, por estar cheia do Espírito Santo. A gente vê lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, quando você é cheio do Espírito Santo, você tem coragem de falar de Jesus, coragem contra o inferno. E a gente teve uma situação essa semana que uma pessoa nos ligou e tinha uma criança e o pai da criança endemoniados. E nós pudemos, cheio do Espírito Santo, né, orientar aquela pessoa. Mas isso acontece por quê? Porque eu sou o pastor Darcio. Não é por isso, não. Porque o Espírito Santo me dá coragem. E a gente vê aqui que eles faziam o quê? Eles estavam orando e tremeu o lugar onde eles estavam. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra. Muitas vezes a gente acha que está cheio do Espírito Santo, a gente falar em línguas, não é dar pirueta, é dançar. Não, estar cheio do Espírito Santo é você ter intrepidez com a palavra, é tirar fora a tua timidez, é você deixar que o Espírito Santo te use conforme ele deseja. Porque, na verdade, quando você e eu falamos de Jesus, quando você e eu oramos, quando você e eu apresentamos alguma situação diante do Senhor, como, por exemplo, alguém que está endemoniado, alguém que está enfermo, nós fazemos isso com o quê? Não com o nosso poder. Nós fazemos isso com o poder do Espírito Santo de Deus. É só você ver todas as vezes que nós oramos,
Nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. Não é em nome do pastor Darcy, que é o bambam. Não. O pastor Darcy não faz nada. Quem faz é Jesus. Você não faz nada. Quem faz é o Senhor. E como a gente já falou no estudo de Trindade, né, que nós falamos lá sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, se você falar que foi Jesus, se você falar que foi Deus, se você falar que foi o Espírito Santo, é tudo igual, porque eles são três em um. O que mais que acontece quando eu estou cheio do Espírito Santo? Atos capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aleluia! Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, se você começar a ler o capítulo 19, a partir do versículo 1, você vai ver que esses daí, eles estavam debaixo do batismo de quem? Do batismo de João, que era o batismo do arrependimento. E se você continuar do versículo 7 em diante, você vai ver que eles foram batizados no batismo de Jesus. Ah, mas o batismo é diferente. É diferente. Jesus ele veio para que nós tivéssemos o quê? Salvação eterna. João Batista ele veio e ele pregava, né? A palavra diz que eu sou a voz do que clama no deserto. O que clama no deserto é João Batista, e ele clamava o quê? Ele falava daquele que viria depois dele, que ele não era digno de tirar as sandálias do pé dele, que era Jesus. E se você for olhar direitinho nos evangelhos, você vai ver que João Batista era primo de Jesus. Ou seja, quando a gente tem essa experiência com o Espírito Santo, nós somos capacitados. E aí você vai falar aqui, pastor, mas olha aí, ó, eles falavam em línguas e profetizavam. Pois é, querido. Por quê? Porque foi a capacitação que o Espírito deu naquele momento. Ok, você pode receber o Espírito Santo através de uma oração? Pode, a gente pode ver aqui, né? Que Paulo orou sobre eles. O que ele fez? Ele impôs as mãos sobre eles, né? E eles receberam o Espírito Santo. Pois é. Nós estamos falando aqui de Paulo, né? Será que eu e você temos a mesma condição de Paulo para impormos as mãos e orar e a pessoa começar a falar em línguas, a pessoa receber o Espírito Santo? O que eu posso te dizer é assim, que eu e você, como Paulo, podemos pregar o Evangelho, a pessoa fazer oração de confissão, né? E ela aceitar Jesus e ela receber o batismo do Espírito Santo. Isso a gente pode fazer. Agora, dizer que eu vou pôr a mão sobre ela e olha, se Deus mandar eu fazer isso, eu faço. Se Deus não mandar, eu não faço. Ah, pastor, você acredita? Querido, eu acredito naquilo que o Espírito Santo me esclarece. Então, eu já tive em muitas comunidades evangélicas em que eu vi absurdos que não era do Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa capacitação que o Espírito Santo dá para mim e para você, para a gente ser cheio do Espírito, né? É para a gente pregar o Evangelho, para a gente levar o Evangelho para as pessoas, né? Como a gente fazia trabalho de capelania, para você ir lá como capelão, ou no cemitério, ou no hospital, ou no presídio, e levar a palavra do Senhor. Então, você vai ser cheio do Espírito Santo para que você seja o quê? Capacitado. Ok, mas eu estou cheio do Espírito Santo. O que mais que eu tenho? Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículo 26.
Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele te dá revelação. Ele te dá revelação, não é? E você já deve ter ouvido eu falar aqui mais de uma vez, né? Que eu não vou atrás por aquilo que estão falando de mim. Ah, pastor, sabe o que disseram para você? Não quero saber, não preciso nem ir atrás. Por quê? Porque aquilo que estiver em oculto vai ser revelado. Aquilo que eu preciso saber, o Espírito Santo traz na minha mão. Eu não preciso ficar preocupado. Então, quando eu sou cheio do Espírito, eu tenho coragem, eu sou capacitado e eu tenho revelação. E a revelação não é revelamento, né? Não é aquele negócio, Deus está me mostrando. Não, não, a revelação daquilo que está oculto. Isso é a palavra de Deus. Aquilo que estiver oculto, aquilo que estiverem tramando contra você, se você é um servo de Deus, se você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te vai revelar. Você não precisa ficar preocupado. Mas será? O que estão tramando? Não importa o que estão tramando. Não importa. Salmo 119, capítulo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ou seja, o que mais que ele fala? Ele me revela a palavra dele. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho revelação. Revelação daquilo que estão tramando contra mim, revelação daquilo que é oculto, revelação daquilo que eu não consigo ver, mas o Espírito Santo me revela. Ele me revela a palavra que eu não consigo entender. Pastor, eu já li tantas vezes esse texto, eu não consigo entender. Essa é uma revelação que é o Espírito que dá. E muitas vezes já aconteceu comigo, né? Eu já li a Bíblia uma vez de capa a capa, ok? Então, eu não consigo lembrar de tudo que eu li. Então, tem pessoas que me trazem textos e falam assim, pastor, o que é isso? Eu vou ler o texto. E muitas vezes eu não lembro que eu li esse texto, eu não estudei isso aí. E aí o que eu faço? Eu oro, Senhor, me dá uma revelação. E o Senhor revela. Não é porque eu sou bom, porque eu fiz teologia, porque eu sou PhD, não sei das quantas, nada disso. Porque eu sou cheio do Espírito Santo. E eu ser cheio do Espírito Santo, eu não sou melhor que você. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos servos. Então, querido, em nome de Jesus, se eu posso ser cheio do Espírito Santo, você também pode. Eu costumo dizer, né? Se eu faço, qualquer um faz. Né? Ou seja, a revelação das palavras do Senhor, da palavra do Senhor, ela esclarece o nosso entendimento, independente de quem seja. Eu já vi pessoas iletradas, né, trazendo revelação sobre a palavra do Senhor. Não, também isso não é de Deus. Por que não é de Deus? Só porque o cara não sabe ler nem escrever? O Espírito Santo, ele vai encher quem o busca. Ele vai batizar aquele que o deseja. O Espírito Santo não é que nem água da torneira que você abre assim e deixa vazar, vazar, vazar. Não. Não é assim que funciona, não. A qualquer um. E nós acabamos de ler, não importa se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre, não importa. O Espírito Santo, ele quer te dar uma experiência sobrenatural. Para quê? Para que você seja o melhor cristão. Não é para que você se exiba e diga para todo mundo, olha, tá vendo como eu sou um seu bacana? Não. Não é para isso. É para que você seja o melhor cristão. Para que você seja cada vez mais usado pelo Espírito Santo. Agora, você fala assim, mas eu não estou com vontade. Pois é, você não está com vontade, é você que está perdendo. Porque, na verdade, o Espírito Santo vai para outro. Se você não quer fazer aquilo que ele quer fazer, tem outro que quer. E você que perde. Você acaba de perder a bênção. Bom, o que é o batismo com o Espírito Santo?
Esse trecho de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 11, ele vai nos revelar não só o que é o batismo no Espírito Santo, mas aquilo que o cristão tem que ser. Como o cristão tem que ser? 1 Pedro 3, de 8 a 11. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ou seja, o que o Espírito Santo quer é causar na tua vida e na minha vida uma transformação. Mas isso depende de mim e de você. Não depende dele. Depende de nós. E aqui Pedro ele fala assim, sede todos de igual ânimo. Não existe concorrência, não existe competição, né, entre cristãos. Não pode existir. Ou seja, muitas vezes a gente escuta cristão falando assim, mas eu vou me vingar. Querido, começa de novo. Levanta a tua mão direita, aceita Jesus e começa de novo. Se nós sabemos que a justiça vem de Deus e que Ele vai fazer justiça, se eu sou filho dele, se eu faço parte do corpo de Cristo, se eu sou batizado no Espírito Santo, se eu tenho uma vida que foi transformada ou está em processo de transformação, querido, eu tenho que crer que, olha, o cara fez, ok, espera que a tua vai chegar, não pela minha mão, mas pela mão do Deus Todo-Poderoso. E ele continua falando aqui, né? Seja o quê? Humilde, misericordioso. Nós somos jactanciosos, nós somos orgulhosos. Muitas vezes nós somos cristãos medíocres. Cristãos que falam uma coisa e fazem outra. Cristãos que só falam da boca para fora. Hipócritas. Aí entrou a Aninha aí, glória a Deus. E nós falamos de hipocrisia, né? Se você quer saber um pouco sobre hipocrisia, no nosso vídeo, temos um vídeo que a gente fala sobre hipocrisia. Nós somos hipócritas, né? E esquecemos muitas vezes do chamado que Deus fez para cada um de nós. Ou seja, nós deixamos de lado. E aqui Pedro ele vai mais a fundo e fala assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, o quê? Fecha a sua boca, refreia a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Fale mentira. Se você não tem o que falar, fica quieto. Você não tem o que falar? Mas eu quero impressionar. Querido, você vai impressionar mais se você ficar quieto do que se você falar bobagem. Ou seja, aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Isso é transformação. Isso é uma experiência que você e eu temos que ter, que o cristão tem que ter. E isso nos dá uma vontade maior de conhecer mais de Deus, de a gente se envolver mais com Deus. Ou seja, eu tenho aqui o batismo no Espírito Santo. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho coragem, eu tenho capacidade para fazer as coisas. Ele me capacita, ele me revela. E as revelações que ele me dá não é uma revelação sobrenatural, é aquilo que está oculto. Ele me dá a revelação da sua palavra, ele me dá a revelação da minha transformação. E você já deve ter ouvido eu falar um monte de vezes aqui, eu vou falar de novo, né? Se hoje você não tiver melhor do que você era ontem,
o teu processo de transformação está parado. Nós temos que ser hoje melhor do que nós éramos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Esse é o processo de transformação que você e eu só podemos ter se nós somos cheios do Espírito Santo. Batizado no Espírito. Eu ser batizado no Espírito não me torna uma pessoa melhor, né? Então, eu não posso ser batizado no Espírito e eu achar que eu sou melhor do que o meu irmão. Que o Espírito é o mesmo. Ele me vai fazer uma pessoa melhor porque eu começo um processo de transformação. Eu deixo de ser aquele Zé Ruela que eu era e eu começo a ser uma pessoa melhor. Mas ele não me faz melhor para que eu vá concorrer com o meu irmão. O processo, o ser batizado, todos nós, ou todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor, o são. Todos. Agora, se você aceitou a Genésio, ao invés de Jesus, realmente você não é batizado no Espírito Santo. Mas se você aceitou Jesus, você é batizado no Espírito Santo. Ai, pastor, mas como é que eu tiro essa dúvida? Essa dúvida é só você e Deus, querido. É só você e Deus. Se você aceitou de coração, né? Se você se arrependeu dos teus pecados e aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo está em você, então você foi batizado no Espírito Santo. Agora, se você não aceitou, ou se você quis só fazer uma média, ou porque você estava com a esposa, com o marido, estava com o pai, com a mãe, você quis fazer uma média com a namorada, né? E aceitou Jesus, pois é, você está em problemas. Porque você aceitou a Genésio, não foi a Jesus, né? Quando eu sou batizado no Espírito Santo, na verdade, nem todos recebem dons espirituais. Porque a gente já viu, a gente vai falar mais sobre dons, mas a gente já viu que o Espírito Santo faz tudo com ordem e decência. Ele faz tudo com um propósito. Ele não vai te dar um dom se você não vai usar. Se eu sou um Zé Ruela, se eu quero só me aparecer, na verdade, ele não vai me dar o dom. E muitas vezes a gente vê, e aí você vai falar, Pedro, você está julgando. Não, não estou julgando. Isso aí é a revelação do Espírito. Você vê pessoas falando em línguas, mas que não há interpretação. Pessoas falando em língua que não têm uma vida transformada ou em processo de transformação. Pessoas falando em línguas, mas o procedimento delas não é de uma pessoa cristã. Então, na verdade, o que ocorre é que nem todos vão receber dons espirituais. Mas aquele dom que Deus coloca na tua mão é com um propósito. Você não vai ter um dom simplesmente para não fazer nada. Você vai ter um dom, né, para um fim proveitoso, um objetivo. O Espírito Santo vai te dar com objetividade. O Espírito Santo vai te dar esse dom para edificação do corpo. Ele vai fazer alguma coisa com isso. Não vai te dar simplesmente pelos seus lindos olhos verdes. Não? E a gente continua aqui com o batismo do Espírito Santo. E você me perguntaria assim, como posso ser batizado no Espírito Santo? Aleluia! Agora era isso que eu queria, agora chegamos onde eu queria, pastor, ainda bem que o senhor chegou nisso. Pois é, eu tenho uma triste notícia para te dar. Não existe uma fórmula. Não tem uma fórmula. Ai, será que se eu misturar alhos com bugalhos? Não tem fórmula, querido. A fórmula para você ser batizado no Espírito Santo, a gente vai te dar algumas sugestões. Eu não posso dizer para você que, olha, o caminho aqui é esse. Eu posso te dar algumas sugestões de caminho. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11.
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, a coisa é muito simples, né? Ele fala assim, olha, mas um só e o mesmo Espírito, é um Espírito só. Que ele faz o quê? Ele distribui como lhe apraz. Ele distribui como dá na telha dele. Ele distribui como ele quer. E ele faz isso a cada um individualmente. E muitas vezes a gente já passou por algumas comunidades em que você viu o pregador chamando assim, olha, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui. Como se fosse olha, estamos leiloando, né? Batismo do Espírito Santo hoje. Você pode vir para cá. Desculpa, a coisa não é assim. Eu não tenho essa autoridade, esse poder. Porque quem faz isso é o Espírito Santo, e ele faz como ele quer. E é individualmente, eu não posso querer forçar a Deus, forçar uma situação. Não. Uma vez, eu passei por uma comunidade e eles iam fazer uma vigília no monte. Então, a gente foi lá no monte, né? Na verdade, o monte não era um monte, era um morrinho, né? Era um terreno particular. Olha como a coisa começa errada. Era um terreno particular que eles fizeram um furo na cerca para ir orar lá. Então já começa errado, né? Então, mas eu fui. E chegamos lá, o pastor responsável falou assim, irmão, o senhor fala em línguas? Falei, não falo em línguas. Então, olha, começa, eu vou te ensinar. Começa a fazer assim. E depois? Não, a hora que você começar a fazer assim, você vai começar a falar em línguas. Eu vou falar para você que eu fiquei pelo menos umas 2 horas fazendo. Por quê? Porque eu era novo na fé e eu não tinha esse entendimento, né? Realmente eu não tinha esse entendimento. E aí você vai me perguntar assim, e aí, pastor, você falou em língua? Não falei em língua. Eu fiquei com dor na língua de fazer. Nós não podemos forçar o Espírito Santo a fazer alguma coisa que ele não quer. Por quê? Porque ele faz como ele quer. Ele está acima de toda autoridade, de todo pastor, apóstolo, bispo, semideus, qualquer um que tem aí. Então, eu não posso querer que Deus faça a coisa como eu quero. Não. A palavra diz como ele tem que fazer. A palavra diz que ele vai fazer como lhe apraz. E ele vai fazer como? Individualmente. Sabe o que é isso? Sabe o que é individual? É particular com você e comigo. Pastor, mas não pode, por exemplo, num culto? Pode, mas vai ser individual. Mas se 3 ou 4 pessoas são batizadas no Espírito Santo lá e começa a ter dons espirituais. Pois é, querido. A palavra do Senhor diz que o profeta ele deve ser testado e aprovado. Então a gente muitas vezes ouve, eu vim aqui ouvir um servo de Deus. E ele vai falar uma palavra profética para a minha vida. E aí ele vem e fala, eis que eu te digo. Querido, Deus ele não manda recado. Então, eu já tive profecias na minha vida que não se cumpriram. Não se cumpriram. Né? Aliás, uma delas eu entrei pelo cano. Porque eu fui na onda do profeta e deu errado. Aí deu ruim. E aí, o que eu fiz? Pois é, entrei pelo cano. Ou seja, a gente não pode forçar o espírito, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso dar algumas sugestões para você. Algumas sugestões, né?
Como é que você pode ser batizado no Espírito Santo? Isso são sugestões, isso não é uma regra. Se eu fizer isso, olha, se você fizer isso, na verdade, existe uma grande possibilidade de você ser batizado no Espírito Santo. Mas isso não é uma garantia. Eu não vou escrever isso, não vou assinar, porque isso não é uma garantia. Porque acabei de falar para você que o Espírito Santo faz como ele quer. E aí eu vou dizer para você, olha, faça isso, que isso é garantia. Não tem garantia, né? Garantia é um caminhão japonês, né? Não, isso não é garantia. Veja lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ou seja, quando Paulo escreve aos Hebreus, né, ou o escritor dos Hebreus, como alguns gostam, né, ele fala que, olha, não temos aqui cidade, ou seja, nós não somos deste mundo. Então, a primeira sugestão é você se desgarrar das coisas desse mundo, desapegar das coisas que estão te prendendo nesse mundo. Mas tem que viver. Você vai continuar vivendo, filho, mas sem aquele apego, sem aquilo que muitas vezes impede você de ter uma relação mais perfeita com Deus. Você deixar de ser escravo desse mundo, né? Ou seja, temos que buscar as coisas lá do alto. A segunda sugestão se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a quem? Agradar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que agradar a Deus, eu não tenho que agradar o meu vizinho, o meu parente, eu não tenho que agradar ninguém, não, filho. Eu tenho que agradar a Deus, né? Agradar a Deus. Por quê? Porque Deus é Ele que é galardoador dos que o buscam. Então, outra sugestão, você busque o Senhor. Não, pastor, mas eu vou numa igreja. Querido, busque o Senhor. Você que nos acompanha aqui, né, na nossa comunidade virtual, você sabe que eu tenho falado muito sobre isso. Eu não sou contra você ir na igreja. Não é isso. Mas o templo do Espírito Santo é você, não é aquele edifício que você vai 2, 3 vezes por semana lá para prestar um culto. O que ocorre é que muitas vezes nós transferimos as coisas para esta igreja, para esse edifício, para esse grupo de irmãos e esquecemos de buscar o Senhor. A gente vai na igreja porque a gente tem amigos, né? A gente vai na igreja porque a gente tem um relacionamento comunitário. A gente vai na igreja porque nós precisamos de um relacionamento social e nós não vamos buscar a Deus. Mas o que Paulo fala aqui é que nós temos que agradar a Deus. Então, uma outra sugestão é você busque a Deus, busque o Senhor. E Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, não andeis ansiosos, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Ou seja, tem uma relação com Deus. Como eu consigo ter uma relação com Deus, pastor? Com oração, mano. Vai lá no YouTube ver como é que ora. Vai lá ver o que nós fizemos, um estudo sobre oração. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Você vai orar. Não adianta você falar para o teu vizinho, para o teu pastor, para o teu diácono, para o teu presbítero, para o teu líder de equipe, de célula. Chama lá o que você quiser.
A nossa relação tem que ser com Deus. Através do quê? De oração. Vamos orar e vamos suplicar e dar ações de graças a esse Deus. Então, na verdade, essas são as 3 sugestões para que você seja batizado no Espírito Santo. Ah, pastor, tem mais? Tem mais uma aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 20 e 21. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Pois é, aqui Paulo fala à igreja de Filipos, né? E ele fala que estava todo mundo preocupado com seus problemas. Todo mundo cuidando dos próprios interesses. E, na verdade, se você der uma olhadinha à sua volta, você vai ver que é exatamente isso que acontece hoje. As pessoas estão cuidando do seu interesse, estão cuidando do seu umbigo. E não querem saber das coisas de Deus. Sabe quando as pessoas lembram de Deus? Quando alguém está na UTI, quando alguém está muito enfermo, quando alguém é diagnosticado com uma doença ruim. Então, as pessoas pensam, né, em Deus. Buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Nós temos que aprender a cuidar das coisas do Senhor. E das coisas do Senhor não é igreja, edifício. As coisas do Senhor são os mandamentos que o Senhor colocou para você e para mim. Nós temos que aprender a cuidar das coisas do céu. Por quê? Porque a nossa vida aqui vai durar 80, 90, 100, 200 anos. E as coisas do céu é a eternidade, filho. Nós estamos trocando a eternidade por alguns anos que nós vamos estar aqui. Então, para que você seja batizado no Espírito Santo, você tem que deixar as coisas do mundo. Você tem que buscar mais de Deus. Você tem que ter uma relação íntima com Deus. Você tem que cuidar das coisas de Deus. Ah, pastor, mas eu vou renunciar à minha vida. Não, querido, a tua vida vai continuar sendo tua. Você vai continuar fazendo o que você quiser. Mas quando você está cheio do poder do Espírito Santo, você vai saber elegir o que é melhor para você. Você vai saber, você vai ter discernimento daquilo que é melhor para você, para a tua casa, para a tua família. Você vai saber o que é melhor para você no teu futuro. Ah, pastor, eu vou casar, não vou casar, vou ter filho, não vou ter filho. Querido, não se preocupe com isso, não. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, pastor, você acha que eu vou fazer universidade? Não vou... Querido, acalma teu coração. Se você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das tuas coisas. A coisa é simples assim. Resumindo, não existe uma fórmula, ok? Não existe uma fórmula, ainda que se alguém falar para você assim, eu tenho uma fórmula, é mentira. Né? Chuta que é laço. Chuta que é laço, oh, aleluia! Não existe uma fórmula. Nós temos que buscar Deus. Nós temos que ter uma relação com Deus. E é isso que a gente tem falado todo o tempo aqui, né? Que a gente está tocando esse ministério aqui. Nós temos falado da tua relação com Deus, não é a tua relação comigo. Ai, porque, olha, você tem que cuidar bem de mim, porque eu sou servo de Deus. Querido, o Espírito Santo vai falar com você. Se você não cuidar bem de mim, você está na roça. É, porque eu sou servo de Deus. E se você não cuida bem do servo de Deus, você não cuida bem das coisas de Deus. Ou seja, nós temos que buscar a nossa intimidade com o Senhor. E deixo aqui para vocês, para a gente estar encerrando o estudo de hoje. Salmo capítulo 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa aí
é a fórmula secreta. A fórmula secreta para que o Senhor te abençoe. Agrada-te do Senhor. E sabe o que ele vai fazer? Quando você é agradável ao Senhor, quando você faz as coisas do Senhor, quando você busca os interesses de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Isso é palavra, não sou eu que estou... profetiza sobre a minha vida. Não precisa profetizar, está escrito aqui. Ó. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo mais, ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Então, nós já tivemos o primeiro estudo, que é o que é o Espírito Santo. O segundo estudo que nós estamos acabando agora, o que é o batismo com o Espírito Santo. E o terceiro estudo a gente vai falar sobre como receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigado porque você esteve conosco até agora. Venha fazer parte da nossa comunidade virtual. Venha estar junto conosco por Zoom. Né? Estamos aqui à disposição. Né? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você precisa de algum esclarecimento, você pode escrever aqui embaixo. Né? E nós vamos estar falando com você. Nós vamos estar respondendo as suas dúvidas. Se você tem algum estudo que você gostaria que nós fizéssemos, você escreve aqui embaixo e a gente vai estar junto. Te vejo na rádio, né? Logo a gente vai começar com a programação na rádio, fazendo programas ao vivo, né? Sempre lembrando que nós estamos em Utah, nos Estados Unidos, e vai ser na hora de Utah, né? Mas você vai poder ouvir todo o tempo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ser vida na tua vida, assim como foi e como tem sido na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo estudo, ou no domingo, em nome de Jesus, no